A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, pedir a Deus perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, pedindo o sobrenatural de Deus sobre todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir a bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que Deus venha abrir portas de emprego, de causa na justiça, causa na aposentadoria, que Deus venha abençoar as vendas de filhos que trabalham com vendas, que trabalham como vendedores ambulantes, vendedores em feiras, autônomos, no comércio, trabalham, vivem, glória a Deus, aleluia, do trabalho, porque Deus diz, glória a Deus, aleluia, que vai abençoar aquele que trabalha. E trabalhamos, amados, para o sustento da nossa casa, da nossa família, trabalhamos para Deus na obra de Deus, na obra missionária, pregando, orando, clamando, buscando em Deus todos os dias, como a Bíblia nos orienta, nos ensina a orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração, clamor com Deus, buscando a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias oramos, clamamos, pedimos ao Deus de Israel o milagre, pedimos a bênção e repreendemos todas as obras do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, de briga, de contenda. Repreendemos todo espírito de enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a bênção, pedimos o sobrenatural de Deus sobre as famílias. Quantas famílias estão sofrendo, passando por necessidades? Quantas famílias com problema de enfermidades, com problemas financeiros, com problemas no casamento, problemas na família, marido, esposa e filhos? Quantos precisando de um milagre de Deus, do sobrenatural do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Quantos precisando de Deus todos os dias? Por isso que nós oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração com Deus. Amados, a necessidade de orar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Todos os dias precisamos orar. E ali oramos sim, uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ouvirá do céu. Por isso a importância de orar, de clamar. Não pare de orar, não pare de buscar a Deus enquanto ainda se o acha, porque haverá o tempo que muitos irão querer buscar a Deus e não o encontrarão. Amados, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus subiu aos céus
e ali está preparando moradas celestiais para a sua igreja. O dia da volta de Jesus está próximo. Os sinais estão se cumprindo. Terremotos, guerras, rumores de guerras, epidemias, problemas climáticos terríveis. Os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja transformada pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, vidas transformadas pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas precisam ser transformadas pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia de Deus? Aprender a perdoar, aprender a ter misericórdia, aprender a amar uns aos outros. Quantas pessoas precisam ser transformadas por Deus? Precisam do milagre, da bênção de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, da presença de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu preciso de Deus todos os dias, do milagre de Deus, do sobrenatural de Deus, da presença de Deus, e repreendemos todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo e peço a Deus todos os dias para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, que Deus venha nos guardar no ir, no vir, no dormir, no acordar, que Deus venha abençoar as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que, amados? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm um entendimento que serão salvas pela religião, pela placa religiosa, pelos costumes e doutrinas religiosas, dogmas religiosos. Muitos acham que vão ser salvos pela religião. Seguem, defendem, até brigam por causa da sua religião. Será que Jesus veio a este mundo para trazer uma nova religião? Será que Deus enviou o seu Filho amado, unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para simplesmente introduzir uma nova religião? Pela religião mataram, pela religião fizeram atrocidades, torturas, mortes. Será que esta religião que Deus enviou o seu amado Filho unigênito, será que a religião é algo de solução para a humanidade? Porque existem milhares de religiões, cada uma tem a sua verdade. Cada religião tem a sua verdade, a sua missão, o seu caminho. Mesmo dentro da religião cristã evangélica, nós vamos ver milhares de caminhos, pensamentos, estratégias, métodos, práticas.
O que pode numa não pode na outra, o que é pecado numa não é pecado na outra. Cada uma ensinando do seu jeito. Mas Jesus veio a este mundo para ensinar do jeito certo de Deus, do seu jeito. Em Mateus 28:18, Jesus Cristo dá uma ordem aos seus discípulos e diz: portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É do jeito de Jesus. E hoje nós vemos centenas de religiões falando em Jesus, falando em Deus. Mas se nós olharmos para os seus ensinamentos, para as suas doutrinas, mandamentos, para as suas regras internas, nós vamos ver que muitas práticas não têm nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como assim? Uma igreja de Jesus não ensinando os ensinamentos de Jesus. E assim nós vemos a idolatria, o ocultismo, a superstição mística através de amuletos, várias práticas da antiga aliança sendo obrigatória dentro de várias denominações citadas cristãs evangélicas. Muitas tratando Jesus como um Deus insignificante, menor, medíocre. Nós vemos isso, amados. Eu poderia citar nome de religiões, líderes religiosos, mas não iria edificar, iria apenas revoltar pessoas que são idólatras à sua placa religiosa. Hoje existe muitos cristãos evangélicos idólatras à sua placa religiosa, idólatras ao seu líder religioso, idólatras ao seu fundador religioso. Sendo que Jesus não ensinou ninguém a ser idólatra. A própria Bíblia nos orienta a adorar a Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito e verdade e procura tais adoradores. Hoje nós vemos os ensinamentos de Jesus distanciados de várias denominações religiosas. Nós vemos em algumas denominações religiosas, se você não observar tais leis da antiga aliança, você será chamado de endemoniado, desigrejado, desviado, mundano. Que hoje nós vemos muitas denominações citadas, cristãs evangélicas, sobre o jugo da lei. Se você não pagar isto, você é um ladrão. Se você usar tal roupa, você é um mundano. Se você comer tais alimentos, você é um impuro. Se você não guardar este dia, você não irá para o céu. Leis da antiga aliança sendo introduzidos dentro da nova aliança, sendo que o livro de Hebreus diz que se a antiga aliança estivesse ainda resolvendo, não se precisaria fazer uma nova aliança. Amados, a religião
tem a missão de divulgar a sua doutrina religiosa, o seu pensamento religioso, os seus dogmas religiosos, cerimônias, práticas, trabalhos. Mas a igreja viva do Senhor Jesus Cristo tem a missão de divulgar o amor, o perdão, a misericórdia, o amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros, fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, crer em Deus e crer em Jesus. A igreja de Jesus crê que Jesus é ainda o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz em Hebreus 13:8, que os sinais seguirão aos que crerem, diz o Senhor Jesus Cristo, em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A igreja de Jesus crê nos milagres, porque ela crê nos sinais. Os sinais seguirão aos que crerem. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que muitos não veem mais a glória de Deus? Porque pararam de crer no nome que está acima de todo nome, aonde toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Hoje muitos creem nos milagres através de objetos místicos, supersticiosos, os tais amuletos. Crê ali no sobrenatural através de imagens, ídolos, esculturas, entidades, sendo que o milagre está no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para muitos parecem algo tão simples. Cadê o espetáculo? Cadê o show gospel? Cadê o sensacionalismo através de objetos, através de esculturas, através de entidades? Parece tão simples. O simples de Deus, poderoso, Jesus Cristo. Um nome todo-poderoso, como diz em Mateus 28:18, Jesus diz: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Amados, a igreja tem como cabeça Jesus Cristo, quer dizer, Senhor e Mestre, o único Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: errais em não examinais as Escrituras. Quantas pessoas, sendo idólatras, dentro da sua denominação religiosa, adorando mais as práticas religiosas do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, adorando a Deus em espírito e verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e todas as nossas ignorâncias. Que Deus nos guarde debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus queima e destrui todas as obras do diabo, destrua todas as obras do inimigo. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos, errantes. Que Deus venha nos transformar por dentro e por fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material.
Que Deus venha nos guardar e nos livrar de todos os planos de Satanás. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra. Pedimos que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a restauração nas famílias. Oramos pelo nosso país, pelas nações. Oramos sim uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Eu peço a Deus todos os dias o milagre de Deus. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha quebrar as correntes, derrubar as muralhas, abrir as celas, quebrar as algemas. Que Deus venha abrir o mar vermelho para que possamos passar, quer dizer, que Deus venha nos dar a vitória, para que possamos cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Deus abençoe a todos. Continue sim orando sem cessar, buscando a presença de Deus enquanto ainda se o acha, buscando em Deus o milagre, a bênção, a proteção, os livramentos de Deus, a bênção de Deus, o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e continue, amados, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O caminho não é a religião, o caminho não é a placa religiosa, o caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.